Precisa mesmo ter aula de leitura, ter aula de reading? Para quê? E por que que o professor manda ler 2 vezes? E outra, como é que eu vou descobrir o significado das palavras sem ter o dicionário e sem o professor me falar? Vamos falar um pouquinho desses pontos agora. Queria começar com o seguinte: primeiro de tudo, precisa sim ter aula de reading. Por quê? Bem, aqui estão alguns motivos. Primeiro, é uma das 4 habilidades. Quando você estuda um idioma, você precisa aprender 4 habilidades, você precisa desenvolver 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Então, quem fala assim, 5% conversação, não está te dando um curso de idiomas. Você precisa ter 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Depois, a leitura ajuda a aumentar o vocabulário. Quem consome mais, produz mais e melhor. Melhor como assim? Você começa a entender gramática sem precisar estudar gramática. Muitas vezes você vai ter uma aula de um assunto gramatical e vai falar: já vi, já sei mais ou menos como funciona. E seu processo vai ser bem mais tranquilo. Outra coisa, quanto mais você consome, melhor e mais você produz. Ou seja, seu speaking, a sua fala vai melhorar, o seu writing, a sua produção escrita também vai melhorar, porque você tem mais repertório. Tá, mas aí você fala, ok, tô aqui com o texto, tô entendendo nada. Acontece muito, né? Ah, ouvi, li, tô entendendo nada. Tem coisas que você pode fazer, principalmente antes da leitura mesmo, que vão te ajudar já a encontrar um caminho. Essas coisas são olhar as imagens. Tem alguma foto, tem algum desenho, tem alguma coisa que me dê uma referência? Você pode olhar o título. O título indica alguma coisa? E também o gênero textual. Será que você está lendo uma receita de bolo? Será que você está lendo um artigo? Será que você está lendo um post numa rede social? Então, tudo isso te dá alguma dica que te ajuda a entender que tipo de linguagem você vai encontrar, que contexto social isso daí vai estar, qual é o assunto, basicamente isso. Então, se olha aqui esse exemplo, você vê uma foto de um personagem, evidentemente é um ator por trás, né? Então, você olha uma foto de um ator. Você vai pensar no tipo de texto que é. Você vê aqui uma pequena introdução, pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Que tipo de texto é isso? Não é receita de bolo. Não é nada que vá me trazer uma informação sobre horários de trens. Isso daqui tem cara de entrevista. Então você já notou que tem uma foto de uma pessoa famosa, já notou que tem perguntas e respostas, e aí vamos olhar o título: An Interview with Benedict Cumberbatch. Talvez você conheça o nome, talvez não, só que você olhou aqui Benedict, na minha opinião, é parecido com português. Parece Benedito, né? Então tá aí, o Benedito. An interview. Interview lembra entrevista. Então é uma entrevista com o Benedict. Então você já tem uma informação aqui de que tipo de texto se trata. Bom, por que que você precisa ler 2 vezes? Da primeira vez, a primeira leitura é uma leitura mais rápida. Então, possivelmente, é uma pergunta sobre a ideia geral do texto, uma pergunta sobre quem está sendo referenciado no texto, quem está sendo referido no texto. Então, essa primeira leitura, ela tem a intenção de forçar um pouco uma leitura mais próxima da que você faz no seu próprio idioma, ajudando você a evitar a tradução. Mas então quer dizer que não pode olhar dicionário? Pode, pode sim. Mas primeiro dá uma chance para essa leitura. Depois dessa leitura, você vai poder focar um pouco em vocabulário, por exemplo. A gente vai fazer aqui um exemplo em língua portuguesa. Peguei um trecho aqui de O Crime do Padre Amaro e nós vamos olhar uma palavra que é comum em Portugal, mas não no Brasil, que é chávena. O que será que significa chávena? Não olha no dicionário se você não sabe. Vamos dar uma olhada no texto, vamos ver se a gente consegue ver
O que acontece na aula? Na aula, normalmente você tem um trecho e uma atividade. Então tá aqui o trecho. Eu vou fazer a leitura do trecho. A russa tinha então entrado com o chá. A senhora joaneira, enchendo as chávenas d'alto, dizia: cheguem-se, cheguem-se, filhas, que esse é do bom. É da loja do Souza. E Arthur oferecia açúcar com o seu antigo gracejo. As velhas sorviam a pequenos goles pelos pires, escolhiam cuidadosamente as torradas, sentia-se o mastigar ruminando dos queixos. E por causa dos pingos da manteiga e das nódoas do chá, estendiam prudentemente os lenços sobre o regaço. Ok, estamos falando de um texto antigo, língua portuguesa antiga. Você percebe aqui bastante coisa que não se usa mais hoje. Mas o nosso foco é aqui no chávena. Então, você não sabe o que é chávena, mas você já conseguiu entender mais ou menos o contexto. Está falando aqui de chá, está falando que tem algumas senhoras que estão ali comendo, né? Fala que o mastigar ruminado dos queijos, fala em torradas. Então, você imagina uma cena em que algumas pessoas estão reunidas e tomando talvez o chá da tarde. Daí vem aqui a atividade no livro, a atividade da aula. O que é uma chávena? Uma, duas, três opções. Você que já analisou o contexto, já sabe o que está acontecendo, vai olhar aqui e vai ver que tem um verbo aqui, enchendo, enchendo as chávenas. Aí você vai ver, puxa, posso encher isso aqui? Não. Posso encher isso aqui? Não. Só posso encher isso aqui. Então você vê, chávena é a cadeira. Você usou o seu conhecimento de mundo, você usou o seu conhecimento de categorias gramaticais, olhando aqui que é um verbo, você usou o seu conhecimento de vocabulário, sabendo o que é a ação que esse verbo descreve, e aí você chegou nessa conclusão. Ok, parece muito fácil, muito simples, mas e em inglês? Está aqui um texto. Coloquei aqui um texto que você vai dar uma olhada nele primeiro e vai procurar uma imagem. Então tá aqui, a imagem mostra uma estátua. Vamos ver o título: The Statue of Unity, the world's tallest statue. Ok. Statue parece mesmo com português, né? Então você vai ver statue, tá aqui o desenho da estátua. Tallest, talvez você conheça a palavra tall, que quer dizer alto, talvez não. Mas vamos começar por onde? Vamos procurar palavras parecidas com português. Já marquei aqui para vocês, olha. Ok, olha, esse é um texto mais perto do intermediário já. É um texto já um pouco mais avançado, não é um texto tão básico. Então, você já identificou que é sobre uma estátua, e agora você vai procurar palavras parecidas com português. Statue of Unity, 182 meters, tribute, Indian Independence Leader, crucial, Prime Minister, states, indigenous monarchs, negotiated, various, persuading, formed, designed, prolific sculptures, objections of local tribal leaders, destruction, project, and price. Ok, para mim essas palavras são todas bem parecidas com o português. Talvez você ache que não, mas eu procurei realmente, por exemplo, aqui está escrito líder com EA. Ok, talvez você fale, mas não parece tanto assim com a palavra líder do português, porque líder em português é com I. Ok. No entanto, duas letras que são de verdade diferentes, né? E o restante aqui, tem algumas que talvez não sejam tão comuns assim como prolific, que em português é prolífico, às vezes a pessoa não sabe o que é prolífico, é alguém que produz muito. Mas está aqui, prolific, prolífico, é a mesma coisa. Identificou? Já dá para ter alguma ideia. Você está vendo aqui um tributo feito a alguma pessoa que está envolvida na independência da Índia, foi uma figura crucial, uma estátua muito alta, né? Está aqui, 182 metros. Qual que foi a importância desse cara, Mr. Patel? Está aqui o nome dele, ó, Patel.
Prime Minister. Primeiro-ministro. Precisa ter um pouco do conhecimento de mundo mesmo aí, né? Para fazer essa relação. Mas, se você tem, é possível. Indigenous monarchs, monarcas indígenas, tinham tribos na Índia? Ok, ele negociou, persuadiu eles a fazer alguma coisa. Alright, tem bastante coisa aqui que já dá para ter uma ideia de quem que foi a pessoa que está sendo homenageada aqui na estátua. Tá bom, o que mais que eu posso achar? Alguma ajuda com a gramática. Então, o EST, que forma o superlativo, talvez você conheça, o prefixo que significa não. Então, eu não vou falar agora. Não. Li, que significa mente, ing, que a gente conhece. Se tiver com o verbo to be, vai ser está fazendo, ando, indo. Se não, vai ser outra coisa, vai ser formar o substantivo, né? Por meio do... aquele que o pessoal do telemarketing criticava muito. Eu estarei fazendo, estarei dizendo... Puxa, me fugiu o nome agora. Ok. Princely, tá aqui o li de novo, ed, que indica que o verbo está no passado. Lembrei o gerúndio, né? Então aqui uniting, formando o substantivo por meio do gerúndio. Então, já encontrou mais alguma coisinha? Tem mais coisa? Tem. Agora tem as palavras que a gente pode tentar descobrir por meio desse conhecimento prévio aqui. Então, por exemplo, unveiled. O ED eu não marquei, mas o ED indica verbo no passado. E aí o ED. Veil. Veil parece alguma coisa? Puxa, vamos ver a frase inteira sem essa partezinha aqui. The world's tallest statue was in 2018 in India. Ok, quem está nesse nível aqui conseguiria imaginar algo. A estátua mais alta do mundo foi tananã, em 2018 na Índia. Talvez a pessoa vai pensar em inaugurada, revelada. Eu acho que essa palavra aqui é um pouco parecida com a palavra véu. Então, não véu, revelada, poderia ser uma opção. Mas aí você, pensando na frase sem a palavra, consegue imaginar o que completaria ela. Tem mais uma aqui embaixo, que eu achei relativamente fácil. Over the objections of local tribal leaders. Então, alguém tinha objeções. Who were upset by the destruction. Eles estavam pela destruição. Então, esses líderes locais, os líderes locais, estavam pela destruição. Bom, isso quer dizer que a gente está pensando numa palavra mais negativa. Né? Eles estavam bravos, eles estavam irritados, eles estavam tristes. Várias coisas a gente consegue imaginar aqui, mas você vai ter a ideia de que é negativa. Upset, eu sei o que quer dizer irritado, mas você, sem saber, sabe mais ou menos se está indo para o bem ou para o mal. É uma palavra um pouco mais negativa. Essa daqui, rulers, se você conhecer a palavra rule, você consegue entender. Mas antes disso, vamos pensar aqui. Ó. Ele negociou com vários, persuadindo. Ok, se a gente falou aqui de Indigenous Monarchs e aquele negociou com alguém, será que ele estava falando, negociou com algum comerciante? Será que ele negociou com alguém que tivesse algo a ver com o governo? Como aqui, Prime Minister, né? Já que ele foi Prime Minister, então talvez seja alguém que tenha um cargo oficial. Bom, rule tem a ver com regra. A gente sabe que quando coloca o ER, é quem faz alguma coisa. Então, por exemplo, play, jogar. Player, jogador. Regrador, vamos pensar em governante. Então, ele negociou com vários governantes. Essas daqui são algumas palavras que eu acho que é possível, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível
a gente, baseado no nosso conhecimento prévio, deduzir alguma coisa. Talvez um significado exato, talvez uma aproximação, mas alguma coisa dá para deduzir. Já tem algumas expressões que eu marquei aqui de vermelhinho que realmente a gente precisaria de um dicionário. Eu acho que aqui o texto não traz informação que vai ajudar. Então, all but a few, todos exceto alguns, todos exceto um ou outro, quase todos. Ou aqui price tag, aonde ele traz esse tag, realmente não tem muita ajuda no texto. Não interfere no significado. $400 million price, o preço de 400 milhões de dólares. Price tag, etiqueta de preço, alguma coisa nessa linha. Mas ok, não dá para saber só com o texto. Mas aí a gente viu, olha, já dá para ter uma boa ideia do texto sem usar dicionário e sem conhecer esse vocabulário. Por meio do quê? Por meio de analisar imagem, analisar o título. Dá para ver que é um artigo, eu não mencionei antes, mas dá para ver que é um artigo. Depois, a gente pensou nas palavras que parecem com o português, nos tipos de palavra que a gente já conhece. Por fim, a gente tentou usar o próprio contexto para deduzir o significado de algumas palavras. E tem coisa que realmente não dá, a gente precisa recorrer a um dicionário. Então, tá aí algumas dicas para você conseguir ler com mais eficiência, mais eficácia, aproveitar melhor a leitura no inglês. Então, antes de ler, você vai pensar em imagens, título, gênero. Depois, na primeira leitura, você vai fazer uma leitura mais rápida, mais fluida, uma leitura que não se preocupa com o vocabulário. Você está pensando em ler. Fez ali sua primeira leitura. Segunda leitura, aí sim, similaridades com português, categorias gramaticais, prefixos, sufixos, ler a frase sem a palavra que você quer saber o que é, tentar decidir se é um significado positivo ou negativo. Então, aqui suas técnicas para tentar deduzir algum vocabulário. E, por fim, vamos ler muito. Sempre ajuda no vocabulário, ajuda na gramática, ajuda na produção em geral. So, that's it, everybody. Hope you've enjoyed this. Espero que isso ajude vocês. And leave a comment. Me conta o que você acha da sua própria prática de leitura. Usa alguma dessas técnicas? Acha que não está com nada? Melhor pegar o dicionário mesmo? Afinal, todo mundo tem seu estilo. Ou vai ficar perguntando para o professor, Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? Well, you can do whatever you feel like. Mas aí estão. Thank you. Goodbye.